Meus irmãos, será que nós confiamos verdadeiramente em Deus? Como é que nós nos comportamos quando nós somos surpreendidos no nosso caminhar pelas tempestades da vida? Desde a corrente filosófica chamada Iluminismo, a ciência tem declarado que Deus está morto, porque a ciência e muitas pessoas não precisam mais de Deus para explicar muitas coisas, como a vida, a geração da vida, as tempestades, os terremotos. Não há mais necessidade de recorrer às explicações sobrenaturais. Freud, ele alegava que o homem havia inventado religiões por medo das forças impessoais da natureza. Hoje nós veremos um relato de algo que foi completamente negligenciado por Freud. Nós vamos ver homens que temeram uma terrível tempestade, assim como nós também tememos terremotos, inundações, enchentes, pandemias. Mas veremos, conforme o registro, que as testemunhas deste evento, elas foram possuídas por um temor e um terror muito maior a respeito de um homem, porque entenderam que este era o Filho do homem, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, soberano sobre também as forças da natureza. Vejamos assim o que o Evangelho nos ensinará hoje, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa nos auxiliar e nos iluminar. Desvela a Tua palavra para nós e que nós possamos ver na Tua palavra a glória do Teu Filho. Que possamos compreender que temos um grande e poderoso Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Senhor, não permita que as minhas debilidades venham atrapalhar a gloriosa manifestação do Teu poder nessa palavra. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. E nos ajuda, Senhor, a termos um sentido de proporção correto entre a grandiosidade do Deus que nós amamos, seguimos, e os problemas que nos atingem. Que fique bem claro em nossos corações que não há nenhuma dificuldade, que não há nenhuma tormenta que seja maior do que o Filho de Deus. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, após um pequeno intervalo no Evangelho de Mateus, onde nós aprendemos a respeito da urgência e a simplicidade do discipulado, cujo mestre ele é humilde, mas requer de nós uma plena prioridade, o evangelista volta então a narrar os grandes milagres do Senhor. A narrativa de hoje, ela move-se a partir da execução da ordem que foi dada lá no verso 18, a respeito de cruzar o lago. Hoje, nós veremos a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo em seu auge. Ele é todo-poderoso também sobre os elementos da natureza.
O objetivo desse texto, meus irmãos, não é falar sobre as dificuldades da vida. Esse aqui é um testemunho cristológico. E muitas pessoas erram nisso, quando vão olhar esse texto, porque esquecem de olhar para o Senhor e ficam se preocupando simplesmente com a tempestade. Eu lembro que numa oportunidade, eu mesmo preguei aqui numa quarta-feira, quando nós tínhamos os nossos cultos nas quartas-feiras, num dia que estava bem atribulado. E eu compartilhei essa palavra com os irmãos e foi uma experiência muito tocante. Eu lembro que a nossa irmã Carla ainda disse que naquele dia eu estava pregando mais para mim do que para a igreja. Mas foi ainda olhando para a tempestade. E eu convido os irmãos, nós vamos olhar sim para a tempestade, mas olhar para o que é mais importante nesse texto, o testemunho cristológico. Inspirados pelo Espírito Santo, os evangelistas, eles incluíram esse relato, e os três incluíram, os três evangelhos sinóticos, apresentando um poderoso sinal para demonstrar que o Filho do Homem é o Messias. Como eles, meus irmãos, nós temos dificuldades de crer realmente que Jesus é Deus de Deus, que é luz de luz, que é Deus zeloso. Nós temos essa dificuldade, temos que ser sinceros em confessá-la. Como essas pessoas, nós ficamos apavorados com as tempestades que enfrentamos, justamente porque não cremos, ou cremos, mas duvidamos do cuidado de Deus. Continuaremos aprendendo que o Senhor é que determina o nosso caminho, Ele determina as nossas demandas e determina também os sacrifícios que são necessários na nossa jornada. Hoje, então, nós veremos duas coisas. Primeiro, a resposta para perguntas dos discípulos: quem é esse que é obedecido pelos ventos e pelas ondas? Depois nós veremos como aplicar essa doutrina em nossas vidas, quando nós somos fustigados por todo tipo de tempestade. Meus irmãos, Deus quer que nós conheçamos o seu poder, que não possui limites, nem conhece barreiras. Sabendo quem Ele é, nós devemos confiar, pois Ele deseja que nós descansemos em seu cuidado. O nosso Senhor conhece a nossa fraqueza, por isso nós precisamos que Ele aumente a nossa fé. Nós somos motivados a cantar em meio às tormentas, e somos motivados a tirar dos problemas o máximo proveito para nós aprendermos a confiar na suficiência do nosso Salvador. Vejamos, em primeiro lugar, o relato. Dos evangelhos, Mateus é o mais conciso e por isso, como eu tenho feito algumas oportunidades, eu tomarei elementos narrados também em Lucas e em Marcos. Nós encontramos aqui Jesus e seus discípulos atravessando o mar da Galileia, quando uma repentina tempestade ameaça as embarcações, não era apenas um barco. Jesus, ele dormia. E quando despertado, ele repreende primeiro a pouca fé dos discípulos e depois ele repreende a tempestade. E aquelas pessoas que presenciaram tal acontecimento, elas ficaram atemorizadas. Nós temos que entender o que é esse mar da Galileia. Na realidade, ele é um lago. E ele é um lago muito baixo, ele fica a 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os irmãos vão entender ao final por que eu vou dar algumas características. A distância desse lago, de um lado ao outro, não é um lago pequeno, por isso que é chamado de mar, é de 13 quilômetros. E a distância de norte a sul desse lago é de 21 quilômetros, é bem extenso. E esse lago, ele é rodeado por morros altos, com exceção de 2 lugares, no extremo norte e no extremo sul. Então são morros nos 2 lados, um lago baixo e com pequena abertura no norte e no sul. Esse lago, ele fica bem próximo ao Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele tem o seu pico congelado. No verão, a temperatura do lago, ela pode chegar a 37 graus. E os irmãos sabem que o ar quente, ele sobe, e o ar gelado, ele desce. Então, do Monte Hermon desce uma massa de ar frio.
e onde há esse gelo, e essa massa de ar frio, quando desce, ela se choca com a massa de ar quente, aumentando incrivelmente a velocidade do vento. Estes sopram pelo vale do Jordão e têm a velocidade aumentada, além desse choque pelas massas de ar, através dessas duas estreitas entradas que funcionam como um funil. Conseguiram imaginar o que é esse vale? Esse tipo de ventania, além de violenta, ela ocorre e desce subitamente, mesmo quando o céu está perfeitamente limpo, como o nosso dia de hoje, mesmo quando o tempo está calmo. De repente, as duas massas de ar se encontram, é acelerado o vento, ele entra por essas aberturas, encontra essas duas paredes e é afunilado. A expressão utilizada para descrever o grande temporal é literalmente grande terremoto no grego. A fúria da tempestade desse dia, ela pode ser medida pela reação desses homens estes que estavam familiarizados com o lago, com o clima local e que com certeza já deveriam ter enfrentado muitas tempestades terríveis em seus anos de pesca e ainda assim ficaram apavorados. Em segundo lugar, vejamos qual é o objetivo dessa passagem, que é provar que Jesus é o Messias. Veja, o dia foi exaustivo, nosso Senhor tinha ido na sinagoga, nosso Senhor tinha feito diversas curas, nosso Senhor tinha atendido uma multidão ao final do dia, à frente da casa de Pedro, e agora ele dormia. E esse dormir dele demonstra a sua natureza humana, sujeita às fragilidades não pecaminosas de todo verdadeiro homem. Jesus é homem, 100% homem. Depois ele age soberanamente sobre a natureza, demonstrando ser também verdadeiro Deus. Enquanto seu sono e aparência demonstravam que era um homem, a sua tranquilidade e poder manifestavam claramente que ele era Deus. Em seu ato de acalmar a tempestade, Jesus ele demonstra poder idêntico ao de Deus, conforme narrado no Antigo Testamento em vários trechos, como por exemplo, em Jonas, no capítulo 1, que diz o seguinte: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Quem trouxe essa tempestade foi o Senhor. Encontramos aqui, meus senhores, motivo de grande alegria, pois desde os mares que dividem o mundo até a menor gota d'água em um lago, tudo isso encontra-se igualmente debaixo do poder soberano do nosso Senhor. Os seus discípulos o reconheceram como Deus Todo-Poderoso. Marcos informa que os discípulos eles ficaram com grande temor após o milagre. Veja, a palavra de Jesus é lei. Nenhum grão de poeira ousará se mover se o decreto divino proibir. Portanto, esse texto, reafirma, é um testemunho maravilhoso de que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus. Uma pergunta fecha o relato, mostrando-nos a ênfase desse texto, que é meditar sobre quem é Jesus. Mateus ele propõe essa questão para que todos nós reflitamos sobre a pessoa de Jesus. Irmãos, todos nós rotulamos uns aos outros, isso é normal. É natural nós compararmos de maneira análoga o que nós sabemos para medir uns aos outros. Nós sabemos que uma pessoa que acorda cedo pela manhã e vai ao trabalho e se esforça e volta à noite é uma pessoa trabalhadora. Nós criamos essa pasta mental e quando nós vemos uma outra pessoa que faz a mesma coisa, nós já dizemos, essa também é trabalhadora. E quando vemos alguém que não faz isso, nós já classificamos, essa não é trabalhadora. Esses homens, por mais que vasculhassem os seus arquivos mentais, eles não encontravam nenhuma categoria que pudesse ser atribuída a Jesus. Alguém que fosse capaz de dominar a natureza, ela tem que ocupar uma categoria própria, diz um teólogo. Por isso que eles ficaram perplexos.
Eles questionaram de que espécie, de natureza, de que tipo de pessoa é essa que ordena até os ventos e as ondas e é ouvido por elas, é ouvido pelos ventos, é obedecido pelas ondas. Quem lê os evangelhos iluminado pelo Espírito Santo como nós somos, fica angustiado e esperançoso com o momento que aquelas pessoas que se relacionavam com Jesus Cristo, o momento que elas compreenderiam que Jesus ele era muito maior do que elas haviam imaginado. Contudo, essa angústia que nós sentimos, pelo menos eu posso falar do meu caso, essa angústia que nós sentimos é uma angústia hipócrita. Porque nós ficamos esperando aqueles homens entenderem que Jesus era mais do que simplesmente um homem, mas nós também não compreendemos quem é Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine e conceda-nos temor, admiração, reverência, confiança e amor pelo Filho de Deus, para que nós saibamos responder quem Ele é. E eu gostaria de fazer uma citação um pouco mais longa do reverendo Hernandes Dias Lopes, respondendo essa pergunta: quem é este? Respondemos que este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, na dobra da eternidade, traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Este é aquele que faz todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. Este é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa dos céus e governa céus e terra e que voltará em glória para reinar junto com a sua igreja. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o Senhor em quem nós temos crido. Esse é o Senhor em quem nós temos crido. Os discípulos estavam presenciando coisas que não podiam compreender, porque o Criador e sustentador do universo estava naquele barco naquele dia. Eles estavam aprendendo que a autoridade de Jesus estendia-se também sobre a natureza. Eu vou perguntar novamente: esse é o Senhor que nós temos crido? Realmente e verdadeiramente nós cremos que o Filho do Homem é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus conosco? Se nós cremos nessas coisas, então por que nós nos desesperamos com grandes problemas? E às vezes com pequenos problemas? Por que que nós tememos? Por que que nós perdemos o sono, perdemos a calma, perdemos a saúde com as tempestades que nós enfrentamos? Jesus aqui, ele chancelou a sua divindade. Nós cremos verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Diante disso, em terceiro lugar, se Jesus é Deus Todo-Poderoso, vejamos então como aplicar essa doutrina às nossas vidas. Há algo nesse texto de valor extremo.
Nós podemos identificar aqui, como eu falei, em primeiro lugar é um texto cristológico, mas nós podemos, a partir do momento que entendemos o que o texto está querendo dizer, que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele torna-se uma parábola da nossa vida. Nós também estamos seguindo a Jesus como estes homens estavam, também entramos num barco que poderíamos chamar de igreja, e apesar de sofrermos com tormentas, certamente nós chegaremos firmes, sãos e salvos ao destino eterno. O céu é o lar, nós cantamos hoje. Tormentas passaremos, mas o céu é o lar. Olhando por esse aspecto, meus irmãos, nós não estamos numa embarcação de passeio, mas nós estamos num bote salva-vidas. Portanto, com essa doutrina que nós aprendemos, nós devemos aprender também que tempestades vêm repentinamente. Nós não esperamos. Grandes multidões ouviram Jesus pregar e presenciaram os seus sinais e maravilhas. Contudo, aquele dia glorioso termina numa grande tempestade. Normalmente vemos isso em nossas próprias vidas. Um período de sucesso ele é interrompido por uma grande aflição. É raro um cristão passar muito tempo tranquilo. Sabemos que há tempos de calmaria, é verdade, mas estes não são constantes. Nós não devemos acostumar-nos com os períodos de calmaria e de paz, muito menos afrouxar a nossa guarda. Irmãos, tempestades são inesperadas, porém elas são certas. Chegam sem avisar, sem convite, totalmente de surpresa. Nós devemos estar sempre prontos para mudanças de tempo nas nossas vidas, para que essas mudanças não nos peguem desprevenidos. Meus irmãos, a nossa felicidade, ela não pode estar na calmaria, na paz, mas ela tem que estar em Cristo, e somente nele. Não esperamos uma viagem tranquila na nossa vida, mas esperamos uma viagem com um destino definido e certamente com uma garantia de chegada. Não por causa da nossa dedicação ou por causa do nosso mérito, mas por causa do nosso capitão. O capitão da nossa vida é o Senhor, e Ele jamais perdeu uma embarcação que levasse a bandeira da cruz. Em segundo lugar, aprendamos que estar com Jesus não nos isenta das tempestades. Há muito ensino errôneo sobre isso. Nós não estamos isentos de tribulações. Tempestades duras nos alcançam mesmo com o Senhor Jesus Cristo no nosso lado. Elas chegam a todos, a ricos, a pobres, a crentes e a descrentes. O Senhor, Ele nunca nos prometeu ausência de aflições, muito pelo contrário, prometeu aflições. Mas Ele prometeu-nos também estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, Cristo estar no barco não impediu a tempestade, mas o nosso consolo é justamente esse. Nós passamos pelas tempestades acompanhados, não estamos sozinhos. Depois, aprendemos sobre quem nos chamou. Jesus, ele foi o primeiro a entrar no barco e deu uma ordem aos discípulos: passemos para outra margem. O Senhor queria descansar, o Senhor queria escapar daquela multidão. Contudo, Jesus tem também um outro objetivo. Ele quer ir à região de Gadara para salvar duas pobres criaturas atormentadas por demônios. Isso os discípulos não sabiam, mas eles sabiam da ordem para que passassem para o outro lado. Meus irmãos, entendam o que está sendo dito. Jesus pode ter uma ordem frustrada. Alguma tempestade impediria os planos do nosso Senhor? Ele sabia que viria uma tempestade e mesmo assim ele vai dormir, confiando no Pai. Confiamos nós também no Pai? Perdemos uma noite de sono por causa de algo que pode ou não pode acontecer, algo que está acontecendo. Não, meus irmãos, deixemos de ser tímidos ou covardes, como diz numa outra tradução.
O sono do nosso Senhor foi um sermão colocado em prática sobre o seu conhecido conselho: não se turbe o vosso coração. Ah, mas amanhã eu vou ter um grande problema. Vai ter mesmo? Talvez tenha, talvez não tenha. E se você se preocupar bastante hoje, vai resolver? Não se turbe o vosso coração. Aprendamos a confiar naquele que nos chamou. Ele repreendeu a natureza dizendo: cala-te, aquieta-te, lá em Marcos. Como se dissesse para os nossos corações tempestuosos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como diz no Salmo 46, aquietai-vos. Ele teve poder para acalmar a tempestade, ele não teria poder para acalmar o nosso coração, mesmo que tenhamos pouca fé? Oh, meus irmãos, herdeiros de Deus, aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, ele nos esqueceria? Aquele que morreu por nós, deixaria-nos perecer? O Espírito Santo, selo da promessa de Deus e Consolador, que habita em nós, não nos fortaleceria? Pense em tudo que a Santa Trindade já tem feito em nosso favor, e agora nesse momento ela seria indiferente conosco? Estaríamos longe do alcance do seu poder e do seu cuidado? Aquele que não lança fora quem o procura, nos descartaria? Ouça o Senhor: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49. E quando eu leio isso, eu lembro das palmas da mão do nosso Senhor, gravadas com aqueles cravos. Spurgeon escreveu o seguinte: você seria capaz de olhar para o rosto do crucificado e crer que ele é indiferente a você, a sua situação? Depois, aprendamos que Cristo, ele não nos abandona, mesmo que o seu silêncio em alguns momentos pareça o contrário. Todos nós já passamos por um momento, durante as horas de maior dificuldade, onde parece-nos que Jesus está dormindo. Observe que Cristo, apesar de adormecido, ele estava presente no barco. Ele não abandonou os seus discípulos. Seja qual for o modo pela qual Deus pareça lidar com o seu povo, ele está sempre presente. Não temas, diz a palavra de Deus, não temas, porque eu estou contigo. Isaías 43. Aliás, nós encontramos registrado nas Escrituras 365 vezes não temas. Nós podemos usar uma promessa dessa para cada um dia das nossas vidas, juntando com a promessa de que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer: ah, mas se eu pudesse sentir, ou se eu pudesse ao menos escutar o Senhor. Meus irmãos, pergunta Spurgeon, temos dificuldades em crer em um Deus silencioso? Dependemos sempre de sinais de Deus? Precisamos ser acarinhados como uma criança mimada? Cremos que o caráter do nosso Senhor merece ser desconfiado por nós, porque o seu rosto não pode ser visto? Não conseguimos mais crer nele simplesmente porque não podemos vê-lo? Eu lhe pergunto, como indagou o poeta, o que Deus lhe pode dizer mais do que já tem dito, desde que você se refugiou em Jesus bendito? Depois, aprendamos a confiar e a orar. Tempestades fazem com que o medo domine os nossos pensamentos. Jesus garantiu sempre estar conosco, portanto, nele nós estamos seguros. É como se ele nos perguntasse: por que vocês estão com tamanho medo? Eu estou aqui. Lembram que teve alguns jogadores de futebol que criaram uma mania quando seu time estava perdendo e aí conseguiam empatar ou virar o jogo? Eles iam na frente das câmeras e diziam: eu estou aqui. É
como se o Senhor estivesse dizendo isso também no barco da nossa vida, seja a aflição que nós estejamos passando. Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Devemos recorrer a Cristo nas aflições. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 5, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me gloriarás. O Senhor ensina com seu comportamento. As circunstâncias não prevaleciam sobre o nosso Senhor. Ele não é pautado pelos problemas ou comportamentos adversos. Nós somos, infelizmente. É bom nós termos fé, mas é mal que seja pouca fé num grande e poderoso Deus. Que a oração, Senhor, aumenta-nos a fé, sempre faça parte das nossas petições diárias. Nós precisamos disso. A fé aqui nesse texto está sendo posta contra o medo. Ou a fé afugenta o medo, ou o medo afugenta a fé. Irmãos, a aflição deve levar à oração, e a oração deve dar fim à aflição. Agora, a aflição, ela não pode nos levar ao medo. A aflição, ela precisa nos levar a Cristo, ou então o medo e a falta de fé nos afastarão dele. Que nós possamos orar junto com Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Existem horas, meus irmãos, existem horas em que a maior tempestade que nós enfrentamos não é um mar agitado ao redor de nós, mas é a incredulidade dentro de nós. A partir dessa doutrina, nós devemos nos examinar. Será que nós amamos ao Senhor de verdade? Será que amamos a sua disciplina? Amamos os seus métodos de ensino? Sendo Jesus Deus e tendo predeterminado todas as coisas, ele sabia que a tempestade iria se formar e ele poderia ter impedido. Contudo, em sua sabedoria, Jesus permite tal tribulação para ensinar algumas lições, tanto aos seus discípulos quanto a todos nós. Talvez nunca conheceremos a fraqueza da nossa fé enquanto não formos postos na fornalha da tribulação e da ansiedade, escreveu um grande homem de Deus. O Senhor nos aflige não por gosto, mas com um santo propósito. Nós devemos silenciar e render-lhe graças, pois o seu método, ele é sempre certo, ainda que nos cause dor. Irmãos, não ousemos achar alguma coisa melhor que o trato do Senhor para com os seus. Não ousemos ideias melhores, caminhos mais corretos. Nunca, jamais nos imaginemos mais sábios ou mais santos que o nosso Senhor. Estaria você disposto a desafiar o Santo de Israel? Pergunta Spurgeon. Pediria a ele que fizesse algo diferente daquilo que é sábio, justo, bom e santo para a sua glória? Antes de mostrar a sua misericórdia, o Senhor repreende. Esse é o seu método. Jesus, ele apaga a febril falta de confiança dos seus seguidores primeiro. Nós somos primeiro afligidos com a lei e depois salvos com o Evangelho. Ele prepara e então concede poderosamente graça e misericórdia. Jesus, ele falou primeiro aos homens, porque nós somos mais difíceis de lidar do que o vento e que o mar. A reação descontrolada e medrosa dos seus discípulos causou mais espanto ao nosso Senhor do que a tormenta. Tormenta alguma é grande para aquele que criou o mundo inteiro e o destruiu com um dilúvio. Contudo, as demonstrações de medo e de uma fé vacilante causaram-lhe admiração. Como nós temos nos comportado nas tempestades, meus irmãos? Elas não são administráveis. Nós vemos aqui implícito o mal da autoconfiança, está implícito. Antes de acordar o Senhor, com certeza, estes experientes pescadores fizeram tudo o que estava ao seu alcance, e quando falharam, foram então buscar ao Senhor apavorados.
Claro, há algo de se elogiar nisso. Nós devemos sim nos esforçar. Nós devemos sim fazer a nossa parte. Contudo, sempre em total dependência do Senhor. E sempre, desde o início, desde o primeiro passo, desde a primeira atitude, quando nós começarmos a agir, nós já devemos estar debaixo da sua orientação, do seu cuidado. Pensar que nós damos conta disso ou daquilo sozinhos é a porta de entrada para o orgulho, é um atalho para o fracasso, é a receita para o desespero. Nunca somos tão fracos quando nos sentimos os mais fortes, e nunca somos tão tolos quando nós nos imaginamos ser sábios. Imaginemos uma corrente, os elos dessa corrente, uma corrente forte, todo elo do mesmo material, de ferro que seja, ele é forte. Imagine essa corrente representando em cada elo, um elo o poder de Deus, em outro elo o seu amor, em outro elo a sua sabedoria, em outro elo a sua capacidade de ação. Agora imagine o seguinte, imagine que nós pegamos e colocamos nessa corrente apenas um elo nosso, um elo de autoconfiança, um elo do eu sei, isso eu consigo. Isso seria a mesma coisa, irmãos, que nós pegarmos uma corrente de ferro, fecharmos um portão, colocarmos o cadeado, só que essa corrente tem um elo de papel, e diria de papel higiênico ainda. Nós não podemos confiar em nós mesmos e em Cristo ao mesmo tempo. Deus é zeloso da sua glória. Nós devemos levar a nossa autoconfiança até a cruz e deixá-la aos pés do Senhor e nos agarrarmos no crucificado. Jesus, ele nos ensina qual é a fonte da maioria dos nossos medos, dos nossos desesperos e das nossas noites em claro: falta de fé. Os discípulos demonstraram fé ao pedir socorro, é claro, e esse não foi o problema, nem o que o Senhor censurou, mas ele censurou o desespero e o medo causados por tirarem pouco proveito da fé que receberam de Deus. Onde está a vossa fé? Está registrado em Lucas. Por que vocês não usam essa fé para acalmá-los? Ainda não tendes fé? Está registrado em Marcos. Por que não usam contra o medo? Ao contrário do ensino amalucado de alguns homens hoje, a fé que Jesus cobrou aqui consistia em acalmar a tempestade interna de temor e não a tempestade física ao redor. Falo isso porque tem gente por aí que gosta demais de dar ordens a tempestades, mas deixa cada louco com a sua mania. Fiquemos com o texto. Problemas, meus irmãos, problemas geram murmurações, e murmurações diminuem a nossa confiança. Provavelmente, antes de acordarem o Senhor, esses homens devem ter falado uns com os outros, se concentrando nos problemas, olhando as ondas, falando sobre a escuridão, falando sobre o vento, reclamando sobre a água que estava entrando no barco. Quando nós nos concentramos no problema, nós não enxergamos o óbvio. E quando estes homens se deram conta do óbvio, da solução, eles chegaram à solução com uma fé vacilante. Eu conheço pessoas que nunca olham para as coisas boas, nunca olham para o alto. Elas ficam admirando os problemas, elas ficam reclamando os problemas, prestando uma forma de louvor aos problemas. Elas temem os problemas, perdem a sua paz, o seu sono e a sua fé por ficarem concentrados nos problemas. Mas pouco falam desses problemas para o Senhor. Quando passamos por dificuldades, o nosso comportamento, ele pode desonrar o nosso Senhor. Imagine o quão desagradável é para o Salvador contemplar a nossa inquietação e medo causados por incredulidade, sendo que Ele nos deu a fé. Irmãos, peçamos perdão e força, graça e misericórdia.
Imaginar que o nosso Senhor descuida de nós é ser injusto com o seu amor. Quando nós somos ameaçados, Ele é ameaçado. Quando nós somos perseguidos, Ele está sendo perseguido. Nós somos o seu corpo místico, e quando sofremos, a cabeça desse corpo sofre junto. Irmãos, a nossa causa é a sua causa, e isso deve nos servir sempre de encorajamento. Não há nada que alguém faça a você que não está fazendo também ao Senhor. Não há nada que aconteça a você que não está acontecendo também ao Senhor. Ele está conosco. Temos desejado, será um tratamento especial? Olha como os homens chegaram a Jesus numa versão: não te importas que morramos? Que rudeza, que ousadia! É como se dissessem: olha, nós somos os teus servos, nós te obedecemos e não somos cuidados por ti. Ora, se fosse um barco com prostitutas e publicanos, nós entenderíamos, mas nós somos homens de Deus. Irmãos, nós já nos sentimos injustiçados por Deus. A palavra de Deus diz que o mesmo sucede ao justo e ao ímpio em Eclesiastes. Note que lá em Jonas a tempestade vem por causa da desobediência do profeta, e aqui estes homens passam pela tempestade justamente porque estão obedecendo ao Senhor. Por isso essa tempestade ela é interessante, porque ela não ocorre no momento de desobediência. Era de se esperar que, tendo Cristo consigo, os discípulos teriam um vento forte e favorável que os levasse mais rápido, mas foi exatamente o oposto. Irmãos, aonde que nós aprendemos essas coisas? Esse papo furado de facilidade de ser crente. Nós temos uma ideia romântica de que ser embaixador do reino de Deus nos fará ser recebido com honra e conforto. Como assim? Muitas pessoas nutrem uma visão utópica de que viver como um crente será um agradável passeio à praia no final de tarde. Mas elas estão enganadas. Sejamos realistas, porque esperar calmaria onde Jesus prometeu que nós passaríamos aflições é tolice, é burrice e é falta de crer na palavra de Deus. Ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Nós somos agentes de uma contracultura, e se somos contra a cultura que impera não vai bater palma para nós. Sejamos então prudentes, calculemos o custo, pois senão nós seremos amedrontados quando formos esbofeteados pelas tempestades da vida. A Escritura, ela não afirma que Deus castiga quem Ele odeia, mas quem ama. O discípulo, ele é refinado pelo Pai, ele é lapidado, ele é corrigido, pois a palavra diz, ele repreende e castiga a todos quanto ama. O servo é ferido na poda dos ramos para que produza mais, pois a palavra de Deus diz que toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê ainda mais fruto. Irmãos, será que nós tememos mais o Todo-Poderoso? Ou tememos mais as tempestades? Quem é o nosso Deus? O crente, ele pode sentir medo em algumas ocasiões, é normal, mas ele deve lutar para vencê-lo. O Senhor não os repreendeu por demonstrarem medo, mas por demonstrarem pouca fé. Nós devemos lembrar que o Criador do universo está a bordo na nossa jornada, e nós devemos depositar nele toda a nossa segurança. Sempre que nós estamos em uma situação que nos causa medo como uma reação natural, nós devemos lembrar que o medo ele deve nos levar para junto de Jesus e não nos afastar dele. Quebremos os ovos do temor, escreve Spurgeon, quando eles ainda estão chocando no ninho da nossa descrença. Nossos sofrimentos são na maioria de fabricação caseira, forjados na fundição da nossa falta de fé com o martelo dos nossos falsos prognósticos. E não é verdade isso? Meus irmãos, nós temos admirado o Senhor
ou temos admirado os problemas? Os discípulos, eles pediram ajuda, mas eles jamais esperavam uma grande calmaria nascer de uma tempestade. E em nossas vidas? Em nossas vidas, Cristo tem trazido vida onde havia morte, santidade onde havia pecado, fé onde havia descrença, força onde havia fraqueza, piedade onde havia irreverência, dependência onde havia orgulho, humildade onde havia soberba, contentamento onde havia murmuração, alegria onde havia inveja e, por fim, felicidade onde haviam lágrimas. Jesus, ele produz em nós, por meio do Espírito Santo, aquilo que a nossa natureza carnal jamais poderia produzir. Em nós admiramos a Ele, admiramos as suas dádivas, ou ainda tememos e admiramos mais as tempestades. Quando tememos apenas o Senhor, nós não tememos nada mais. Quando você transfere todo o seu temor ao Senhor, você não precisa temer nenhuma outra coisa. Que possamos refletir em todas as dádivas que nós vimos, as dádivas que eu listei, as dádivas que nós recebemos ao longo das nossas vidas, e possamos então responder: temos ou não temos motivos para adorar e glorificar ao nosso Deus? Eles terem se admirado com o poder soberano do Filho do Homem foi bom, mas seria muito melhor se eles tivessem se prostrados e tivessem adorado ao Deus conosco. E nós, meus irmãos, nós temos adorado? Diante do nosso temor e ingratidão, nós devemos nos arrepender. Caso você que está me ouvindo hoje não conheça ainda o Senhor, aprenda com o pedido destes homens: Senhor, salva-nos que perecemos. Creia que Ele é Senhor e Salvador dos pecadores. Clamem pela salvação que vem dEle. Confessem que sem Ele vocês estão completamente perdidos e vão perecer eternamente. A missão do Filho de Deus é salvar, mas Ele salva apenas aqueles que invocarem o seu nome, e a estes dá poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, se você não conhece o Senhor, está conhecendo hoje, não perca tempo. A água está subindo, o barco da sua vida está afundando, e amanhã mesmo você pode estar já afogado em delitos e pecados. O Filho do Homem tem poder sobre toda a criação e criatura, e somente os homens lhe resistem, e por isso mesmo são dignos de condenação. Vá ao Senhor em arrependimento. E nós que conhecemos o Senhor, nós temos feito juízo do seu método? Somente após repreender os seus discípulos pela sua pequena fé, é que o Senhor repreendeu a tempestade. Nós vemos aqui o método do Senhor: primeiro o seu ensino, depois a sua glória, primeiro o nosso crescimento, depois o nosso livramento. As tormentas que você tem passado têm se prolongado, as tormentas que nós passamos têm se prolongado em nossas vidas. Talvez seja porque nós sejamos tardios em aprender. Nas dificuldades, nós descobrimos a oração, e o Senhor nos ensina a depender dEle. Quanto antes nós clamarmos, obviamente, antes nós seremos ouvidos. E ainda que a tormenta prolongue-se, antes do livramento, nós aprendemos na oração o contentamento. Olha o que Paulo escreve: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Nós começamos a adorar. Quando você está atribulado e você começa a orar, a tua oração, se for sincera, já começa a ter ação de graças, ainda que você esteja no meio da dificuldade, porque você passa a se concentrar no Deus Todo-Poderoso que você está orando e tira os olhos dos problemas que às vezes não são nem tão grandes. Peçamos perdão por não aprovar o método do Senhor. Nós temos duvidado do seu amor ou temos desconfiado do seu poder.
Quando clamam por auxílio de Jesus, esses homens demonstravam que possuíam fé, que Ele tinha poder para salvá-los. Contudo, o medo demonstrado era uma evidência de que a sua fé não era muito profunda. Irmãos, diante de grandes problemas, nós acabamos olhando para o Senhor com certa dúvida e descrença. Às vezes o silêncio de Deus é entendido como se fosse displicência. Nós conhecemos ou afirmamos conhecer o amor de Cristo por nós, mas, assim como aqueles homens, nós rapidamente colocamos tal amor em dúvida. Se formos sinceros, se formos bem sinceros, às vezes nós julgamos que Deus, que é amor, julgamos Ele como alguém cruel e insensível. Jamais duvidemos do seu poder, jamais duvidemos do seu amor. Eu não sei o que você está passando e não posso dizer que o seu caso não seja grave, mas eu posso dizer uma coisa sobre o seu caso: ele poderia ser ainda pior. Agradeça, porque o amor de Deus não tem permitido que nós recebamos aquilo que nós merecemos. O seu poder, ou Ele nos livra das tormentas, ou nos fortalece para suportar os espinhos na carne. Se o rugido da natureza não acordou o Mestre, o apelo dos discípulos acordou. Aprendamos com isso que a nossa reação a uma tempestade, ela pode ser desproporcional ao nosso próprio problema. E aprendamos também que o Senhor, em sua infinita bondade, Ele é solícito em demonstrar aos que vão a Ele clamando por socorro. Ele nos ouve. Será, irmãos, que nós não temos feito tempestades em copos d'água? Será que nós não temos feito mais estragos com o nosso comportamento do que as próprias tempestades da nossa vida? Confiamos que o Senhor nos ouve e nos atende, ainda que pareça dormir. Cremos que Ele está próximo, ainda que pareça distante. Tenhamos calma e confiança enquanto aguardamos o socorro do Senhor. Irmãos, nós temos aprendido com as tempestades, temos tirado proveito das dificuldades. Parece estranho isso. Alguém me perguntou esses dias o seguinte: até quando que as pessoas vão me roubar? Eu não aceito ser roubado. A resposta está aí nessa pergunta. Enquanto você não aprender a abrir mão das coisas, não está pronto para perder tudo e ganhar Cristo. Portanto, meus irmãos, o Senhor repetirá a prova em nossa vida até que nós aprendamos. As tempestades, elas são pedagógicas, elas vêm nos ensinar, não desanimar, elas vêm nos fortalecer e não nos destruir. Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos, sempre tem propósito. Tempestades são formas eficientes de provar e exercitar a nossa fé. Imagine um daqueles discípulos andando com Jesus, presenciando os milagres, as multidões. Qualquer um deles, se fosse questionado por nós, diria que tinha fé suficiente para até mesmo morrer por Cristo, caso necessário. Ora, não é assim que nós saímos às vezes do culto ou das nossas devoções particulares? Saímos cheios e saímos com uma convicção de que não estamos prontos para morrer pelo Senhor. Contudo, assim que os ventos começam a soprar e as águas se abaterem sobre nós, nós começamos a temer. Nossa fé é provada e aumentada nas provações como em nenhum outro momento. Em dias ensolarados é muito fácil afirmar que nós possuímos fé, mas é na tempestade, quando nós confiamos em Cristo, ainda que nós não possamos vê-lo, é que nós exercitamos a nossa fé. Assim, meus irmãos, não reclamemos, mas aproveitemos ao máximo os nossos problemas, para que possamos aprender a confiar em Deus, para a glória de Deus. Por fim, nós devemos extrair o maior consolo dessa narrativa. Durante a história da igreja, homens e mulheres perderam a vida pelas mãos de perseguidores, mas mantiveram-se firmes.
Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou morte? Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo continua dizendo: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aquele que chamou, Ele vai nos guiar até nos receber. Jesus havia ordenado o grupo ir para o outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco, eles partiram e o que aconteceu? Eles chegaram. Nós fomos chamados para a santificação, rumo à cidade celestial, e lá chegaremos, pois aquele que nos chamou é aquele que também já nos glorificou. Outro consolo que recebemos é sobre o estado da igreja. A igreja verdadeira chegará ao seu destino graças ao poder de Deus, o poder daquele que mantém os seus filhos seguros das ondas de perturbação e daquele que ordena que os ventos de doutrinas humanas e demoníacas cessem. Nem mesmo a morte, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja, pois ainda que Jesus pareça estar dormindo, Ele está nos guiando e está nos livrando de todo o mal. Ele sabe como cuidar da sua noiva. Nós vacilamos na fé e tememos, mas o nosso Salvador, Ele é imutável e Ele é poderoso. Ele iniciou uma obra em nossas vidas e levará essa obra até a conclusão. Ele é todo-poderoso Deus que nos amou primeiro e que nos deu a vida quando nós éramos ainda seus inimigos. Será que Ele encontraria alguma dificuldade em nos socorrer? Ele não é apenas o autor, irmãos, mas Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por ser todo-poderoso, Ele nos socorre. Por seu amor não falhar, Ele nos sustenta quando falhamos. Por seu amor, Ele perdoa as nossas falhas. Assim, aprendamos a descansar nele. O tempo verbal no texto descreve que o nosso Senhor, Ele continuava dormindo. Isso retrata um sono pacífico. Veja, não apenas a exaustão, mas a confiança em seu Pai Celeste era totalmente inabalável. Mesmo com o barulho das ondas e vento, e o corre-corre dos discípulos, e os solavancos do barco, não poderiam diminuir a confiança do nosso Senhor. Biblicamente, o sono é um retrato de paz. Diz o salmista: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Em outro lugar: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele não se perturbou na sua confiança em seu grande Pai. Ela era tão grande, tão firme, que embalado no barco, como se fosse um berço, ele dormia tranquilamente. Os ventos faziam barulhos, as ondas eram lançadas sobre ele, mas ele dormia. Irmãos, os discípulos, eu já falei isso, inquietavam mais o Senhor do que a própria tempestade. Será que nós seremos aqueles que incomodam mais do que uma tormenta? A capacidade de dormir tranquilo é sinal de fé no poder protetor de Deus. O crente, conforme diz Provérbios, quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Ele estará confiante graças à esperança. Ele olhará ao redor e repousará em segurança. Se deitará e ninguém lhe causará medo. Jó 11. Aqueles que podem descansar a sua cabeça sobre o travesseiro, com a consciência limpa, podem dormir serena e suavemente durante uma tempestade, escreveu o puritano Matthew Henry.
Nós temos feito isso, irmãos? Nós temos dormido tranquilamente nas tempestades? Por que não? Porque nós não temos todos os pecados perdoados, porque nós temos algum medo ainda de perecer? Então, vamos nos arrepender. Peça perdão hoje. Talvez a nossa preocupação faz o vento parar de soprar. Não, não faz. Nossa preocupação não adianta nada. Então clamemos por socorro e confiemos naquele que tem poder sobre todas as coisas. Notem, Pedro, lá em Atos, quando estava preso e acorrentado, quando o anjo foi lhe libertar, teve que lhe acordar porque Pedro dormia. Será que nós também estaríamos dormindo ou estaríamos reclamando, murmurando, fazendo cálculos? Não, porque veja bem, e quem sabe isso e aquilo e aquele outro. Descansemos no Senhor. Ele responde com misericórdia, não como nós merecemos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, em sua presença ao nosso lado e na confiança de segurança que deveríamos depositar nele, nós vacilamos na fé. Nós temos feito isso. Nós temos vacilado na fé. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor, Ele leva em conta a nossa fragilidade. E Ele nos ouve mesmo numa oração de pequena fé. Ele repreende gentilmente, não como nós merecemos. Um Deus que nos amou antes da fundação do mundo, que nos amou na eternidade primeira, nos amará eternamente e estará sempre pronto para perdoar as nossas fraquezas. Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, por que eles ficaram com medo? Onde está a fé de vocês? Jesus, ele nunca repreendeu ninguém por confiar demais nele. Ele presta atenção na fé dos seus seguidores, tanto na fé de uma criança, como na fé dos apóstolos, como na nossa fé. Ele não nos lança fora por causa dos nossos defeitos. Ele, que veio nos salvar, se compadece daqueles que gentilmente repreende. Então aceitemos a sua repreensão. Ele socorre amorosamente e não como nós merecemos. Nenhuma perturbação teve efeito sobre ele, mas quando ele foi chamado, ele graciosamente atendeu. Notem que os discípulos, eles duvidaram, temeram e questionaram o Senhor. Eles chegaram com certa rudeza a ele, mas ele gentilmente aceitou o pedido de socorro e fez da tempestade uma calmaria. Ele é misericordioso. Nós não sabemos como orar, mas mesmo assim ele nos ouve. E meus irmãos, melhor é orar mal do que não orar. Ele é plenamente poderoso. Moisés comandou as águas com uma vara, Josué com a arca da aliança, Eliseu com a capa de profeta, mas Cristo com apenas uma palavra. Veja o seu domínio absoluto sobre todas as criaturas, o que evidencia tanto a sua glória como a alegria daqueles que o têm ao seu lado, escreveu um puritano. Nós temos essa alegria? Devemos ter. O foco, como eu falei, falamos bastante de tempestade, mas o foco é no Senhor, que parou a tempestade. É normal que as águas fiquem agitadas por um certo tempo, quando passa uma tempestade. Mas diante da palavra de Jesus, a calmaria é trazida à existência, aonde antes imperava o caos. O Espírito Santo pode gerar tranquilidade, onde há uma preocupação febril. Você já experimentou essa calma? Se não experimentou ainda, se nós não experimentamos ainda, então peçamos hoje. Ou você já experimentou essa calma? Você já experimentou essa paz? Se você já experimentou, se nós já experimentamos, então por que duvidamos? E por que não esperamos experimentar novamente nas tempestades que se levantam dia após dia? O alívio de grandes dificuldades traz grande paz. A calmaria que Cristo nos traz, ela é muito maior que a tempestade de pecado que nos perturba.
Cristo, ele é generoso, e nessa história aqui nada era pequeno, nem a tempestade, nem a calmaria que Jesus traz, somente a fé dos discípulos. E a nossa fé, ela também é pequena? O contexto maior dessa passagem mostra que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Os ventos escutam a sua voz, o mar se aquieta diante da sua ordem. Aquilo que é maior do que nós está rigorosamente debaixo do seu comando soberano. Em lugar de tempestade, vem a calmaria. Em lugar de medo, vem a paz. Em lugar do naufrágio, vem o salvamento. Meus irmãos, nós podemos não saber para onde o vento vai, como João escreve, muito menos podemos controlá-lo. Mas o nosso Deus tira os ventos dos seus tesouros, como diz nos Salmos, e encerra os ventos nos seus punhos, como diz em Provérbios. Aquele que pode fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer o que for preciso para nos inspirar confiança e consolo nele, mesmo nos dias mais agitados pelas tormentas, sejam elas internas ou externas. Finalizo citando o salmo que nós lemos na liturgia, o glorioso Salmo 107. A partir do verso 23, ele diz o seguinte: os que descem ao mar em navios, mercadando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao porto desejado. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Que vergonha da nossa fé, que vergonha da nossa crença, que vergonha da nossa esperança. Nos ajuda, Senhor, a ver o objetivo principal desse texto, que é o Teu engrandecimento. Ajuda que aquilo que nós ouvimos sirva para nós vermos a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Que nós depositemos os nossos olhos em Ti e não nas tempestades da vida. Que os nossos corações sejam refinados por essas tempestades para aprender a confiar em Ti e a depender de Ti. E agradecer a Ti por tudo que nós passamos, louvar os Teus métodos, confiar na Tua sabedoria, confiar que a viagem que nos foi proposta, nós chegaremos ao final contigo e por causa de Ti. Nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor. Não deixa que nós desanimemos nas nossas tempestades. Não deixa que as tempestades internas do nosso coração atribulado sejam maiores e mais volumosas que os problemas externos que nós enfrentamos. Que Tu possa cessá-las. Não permita, Senhor, que nós não tiremos proveitos das nossas dificuldades. Que em tudo nós possamos ver a Tua graça, misericórdia, o Teu ensino, a Tua lei, e possamos em todas as coisas aprendermos e glorificarmos o Teu nome, aprendermos a orar, a clamar, a depender. Aprendamos então, Senhor, a chegar a Ti com ação de graças em toda e qualquer situação. Quem é este
Quem é este tão poderoso, tão glorioso, tão santo, tão maravilhoso, que muito mais do que acalmar uma tempestade, muito mais do que acalmar os ventos, tem misericórdia e compaixão de vermes como nós. Que amor, que glória, que paixão. Senhor, que Tu possa ser engrandecido em nossas vidas, em nossos lábios, em nossos corações. Pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.